início à nossa tarefa de hoje pela manhã, a partir de várias solicitações e várias inquietações, tanto de professores que estão em estágio probatório, principalmente professores que estão em estágio probatório, mas é também da grande maioria dos professores a inquietação com a questão do processo de greve, com a possibilidade da decretação da ilegalidade, de quais são as penalidades, de que riscos podemos correr, de que ações o sindicato pode estar encaminhando na ordem jurídica, que nós deliberamos pela realização desse debate hoje aqui pela manhã. Nós estamos aqui com o doutor Franklin Magalhães, ele faz parte do nosso corpo jurídico e é o assessor jurídico do Sintese. Nesse processo de greve, tenho observado bastante que está bem presente essa truculência, às vezes de forma subliminar, ou não escancarada, não verbalizada, por aqueles que efetivamente detêm o poder. Às vezes usam interpostas pessoas, usam terceiros para fazer essas ameaças. Posta-se vídeos na internet, posta-se gravações, textos, enfim, várias formas de constrangimento. Outras vezes as pessoas recebem ligações, olha, isso pode acontecer, aquilo pode acontecer, e até a postura dos gestores, ela é uma postura que transmite a ameaça em si. Para mim, essa postura truculenta, ela é burra por natureza. Toda postura de truculência, ela é burra. E pior ainda, quando essa postura de truculência é casada com pedantismo, né? Com um ar de superioridade que às vezes as pessoas têm porque alcançaram um determinado nível intelectual, e tem uma postura mais pedante. E além da truculência, quando você também é pedante e truculento, aí, para mim, a burrice aumenta. E eu já digo isso de saída, da truculência e do pedantismo, que são sinônimos de burrice, porque, para mim, nada mais burro do que a postura, por exemplo, do corte de ponto. Nada mais burra essa ameaça. E a razão é muito simples. Ora, os professores, ao deflagrarem a greve, já comunicaram ao governo que estavam querendo o reajuste e que iriam parar por conta da falta de negociação ou de qualquer proposta que apontasse no sentido da concessão do reajuste, mas também, no mesmo ato, disseram, olha, como todo ano acontece, nós nos comprometemos a repor as nossas aulas, porque a gente respeita o direito dos nossos alunos. Aí vem o governo e diz, nós vamos cortar o ponto. Bom, o que é que o governo está dizendo aos alunos? Nós não queremos que os professores reponham as aulas. É isso que ele está dizendo. E isso é o extremo da burrice, porque ele está dizendo, olha, vocês estão com o ano letivo ameaçado. Vocês, eu por mim, essa é a mensagem que o governo está passando. Eu por mim, não tem mais ano letivo. Isso é o extremo da burrice. É o extremo da burrice. Então, assim, já começo dizendo aqui dessa minha impressão, dessa minha até certeza, de que
essa ameaça, embora ela sim possa se concretizar, porque ele é quem paga, não é? Embora ela possa sim se concretizar, porque quem paga é o governo, mas essa ameaça é uma ameaça que ela tem o objetivo claro de fragilizar a luta dos professores, é óbvio que sim, mas ela traz em si um recado para os estudantes que é absolutamente terrível para os estudantes. E exatamente com base nisso, nós estamos ingressando com ação judicial, mostrando isso para o judiciário, que se por acaso o governo vier a cortar o ponto, os grandes prejudicados poderão ser os alunos, porque o governo está dizendo que não quer que os professores reponham aula. Então, nós estamos entrando com um mandado de segurança preventivo para tentar evitar o corte de ponto, seja por conta da garantia do exercício do direito de greve, seja por conta da garantia do direito de terceiros, no caso dos alunos, para que eles não sejam os prejudicados com a eventual perda do ano letivo, que não interessa, nem jamais interessou aos professores, e vocês, anunciaram isso desde que deflagraram a greve, e até mesmo antes disso, e essa sempre foi a prática dos professores de Sergipe, de repor as suas aulas. Eu sei que muita ameaça gera muita dúvida, e muito temor também, é natural. Não quero deixar de abordar, por razões óbvias, a questão do processo de ilegalidade de greve. Todo ano, sempre que nesse ano ocorre greve dos professores, em nível estadual ou também no âmbito dos municípios, os governos sempre ajuizam e ajuizaram processos pedindo a ilegalidade de greve. Eu estou no Sintese desde 94 e, ao longo desses anos, talvez tenha escapado um ano ou outro que o governo não chegou a ajuizar um processo de ilegalidade de greve. As razões mudaram com o passar do tempo, não é? Porque desde que o Supremo acolheu o direito de greve, reconheceu que na Constituição, melhor dizendo, havia a garantia do direito de greve para os servidores, as razões, então, a partir daí foram alteradas e passaram a criar novos obstáculos no âmbito do judiciário, novos obstáculos para o exercício desse direito de greve. E aí eu quero contextualizar quando foi, não é? Como foi que o Supremo reconheceu a existência e a possibilidade do exercício do direito de greve. No ano em que isso aconteceu, tinha acabado de sair do Supremo o ministro Nelson Jobim. E ele foi, durante o processo de greve dos controladores de voo, ele foi levado para o governo, para o Ministério da Defesa, no lugar do então ministro Valdir Pires. Pois bem, Nelson Jobim, uma pessoa com grande influência no Supremo Tribunal Federal, foi o grande responsável pelo julgamento do direito de greve, que estava parado no Supremo Tribunal Federal há muito tempo. E não tinha perspectiva de julgamento, porque não havia interesse dos governos no julgamento disso aí.
E qual foi, então, a saída que se buscou naquilo ali? Para fazer parar o movimento grevista dos controladores de voo, veja que aparente contradição. O Supremo reconhece que os servidores podem exercer livremente, com certas limitações, o direito de greve. E essas limitações são tais, são tão grandes, que elas praticamente inviabilizam o próprio exercício do direito de greve. Delegou-se, por exemplo, aos tribunais locais a deliberação sobre o que é ou não essencial no serviço público. Então, cabe, o Supremo disse, olha, quem tem que deliberar sobre isso, enquanto não tiver lei dizendo, é o Tribunal de Justiça local. Aqui em Sergipe, como nos vários estados brasileiros, onde tem greve de servidor da educação, os tribunais passaram a dizer que a educação é um serviço essencial para efeito do exercício do direito de greve. Pois bem, a gente sempre, em todas as defesas que nós fizemos dos processos de greve, a gente sempre disse o seguinte, olha, educação é importantíssima, é extremadamente importante, mas ela, para efeito do exercício do direito de greve, ela não é essencial, não é serviço essencial. E não é serviço essencial porque o serviço essencial é aquele que busca a preservação da vida, a preservação da segurança, a preservação de outros valores que são emergenciais, que sem eles nós não podemos ter, seja uma relativa paz social, seja a própria existência do ser humano. Então, a educação não é um serviço que não possa ter uma parada durante um tempo. Tanto pode parar que para no período de férias. Tanto pode parar que para nos períodos de recesso, para absolutamente. Porque ela, embora seja importante e até vital, embora ela seja algo que constitui o alicerce dessa grande casa chamada Brasil, segundo diz a própria Constituição, nós podemos passar momentaneamente sem que ela funcione, e fazemos isso todos os anos, desde que gente se dá por gente, porque todo ano tem férias e as escolas fecham. Essa tese, lastimavelmente, ela nem foi aceita pelo Tribunal de Justiça, claro, nem foi aceita também pelo Superior Tribunal de Justiça. De modo que o tribunal tem o entendimento de que é preciso escolher. Os alunos da 6ª série vão ter aula, porque esses são essenciais. Os alunos da 7ª série, por não serem essenciais, não vão ter aula, né? O que é um contrassenso, uma coisa absurda, porque como é que vocês, professores, vão escolher quais são os alunos que são essenciais ou não, ou quais os componentes curriculares que são essenciais ou não? Isso não tem nenhum sentido, nenhuma lógica, mas para o judiciário, lastimavelmente, isso tem razão de ser. Ainda assim, a gente continua insistindo nessa tese, porque algum dia alguém vai ter o bom senso de verificar que não há aluno que é essencial e aluno que não é essencial. Não há componente curricular que é essencial, componente curricular que não é essencial. Alguém algum dia vai ter, a luz vai se acender e essas pessoas vão se aperceber
disso daí. Mas, efetivamente, essa é uma coisa que está sempre militando contra os interesses dos professores e, invariavelmente, ela é utilizada nos processos judiciais. Nessa greve, nessa disputa em particular, o governo fez um agregado, colocou também a informação que foi acolhida na liminar que foi concedida, no sentido de que existe uma regra de reajuste que está estabelecida pela Lei 250, mas que, por conta do caixa do Estado, essa regra não pode ser aplicada nesse ano. O que nós contra-argumentamos no sentido de que, por se tratar de um direito previsto em uma lei federal, que é o reajuste do piso, não há impedimento na lei de responsabilidade fiscal para a sua concessão. Muito ao revés, a própria lei de responsabilidade fiscal exclui os direitos garantidos em legislação anterior, exclui da possibilidade de se alegar a lei de responsabilidade fiscal como sendo um impedimento para esse reajuste. Para além disso, nós também mostramos que a forma que o governo utiliza para o cálculo do seu limite prudencial, ela tem erros graves, o governo escolheu uma forma de apresentar os números que não é aceita sequer pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que utiliza um outro método de apresentação dos mesmos cálculos. Então, nós temos combatido no processo de greve essa situação também em relação a esse outro argumento do governo, mostrando que ele sim poderia, se desejasse, conceder o reajuste sem afronta nenhuma à lei de responsabilidade fiscal. Aliás, nós dissemos isso não apenas por escrito no processo judicial, como também dissemos pessoalmente ao desembargador relator, doutor José dos Anjos. O que vai acontecer nesse processo? Na próxima quarta-feira, se por acaso até lá o governo não retomar as negociações, nós teremos o julgamento do agravo regimental, que vocês sabem que a gente ingressou com um agravo regimental, que é um recurso contra o ato monocrático, o ato feito só pelo relator, que foi da concessão de liminar, e, portanto, esse recurso vai ser apreciado pelo plenário do Tribunal de Justiça. É um julgamento que tende a ser razoavelmente rápido, porque no dia do julgamento não cabe aos advogados das partes, a gente e o Estado, nós não podemos fazer sustentação oral no plenário do tribunal, por causa do tipo do recurso, não é admitido. Então, o relator deve expor o voto dele, as razões para ou manter a liminar ou mudar a decisão que tinha tomado anteriormente, e os demais desembargadores deverão, então, votar. Então, deve ser um processo razoavelmente rápido a decisão, porque ela obedecerá a esse rito. Pois bem, e aí começam as angústias e as ameaças exatamente por causa dessa liminar, desse processo. O que dizem não sei, não vou nem dizer os representantes do governo, porque
ainda não os ouvi verbalizar, né, falar explicitamente isso, mas o que dizem as pessoas que estão postando vídeos e textos e gravações de voz sobre essa questão da liminar reconhecendo a ilegalidade de greve. Dizem, dentre outras coisas, e talvez as duas principais, ou a principal delas, que os professores que se encontram em estágio probatório, eles sofrerão a penalidade da não efetivação quando da análise final do estágio probatório. Eu já disse isso algumas vezes, inclusive fiz gravação com o professor Pablo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E por que eu digo com toda a tranquilidade do mundo que não é verdade? Por uma razão muito simples. As aulas serão repostas. As aulas serão repostas. Ora, a reposição de aulas é o trabalho correspondente aos dias que vocês ficaram parados. Se eu recomponho o meu trabalho que deixei de despender lá atrás, o trabalho que deixei de realizar lá atrás, se eu refaço esse trabalho mais na frente, porque essa greve, ela um dia vai terminar. E quando terminar, vocês voltarão às escolas e vão repor aula. Embora o governo esteja dizendo que não quer essa reposição na medida em que está dizendo que vai cortar o ponto, né? Mas vocês têm um compromisso com os alunos. Vocês são responsáveis, né? Quem corta o ponto pode até ter um determinado nível de responsabilidade, mas os professores de Sergipe sempre demonstraram a responsabilidade que tem e o compromisso que tem com os estudantes. E vocês vão repor as aulas. E ao repor as aulas, essas faltas, elas deixarão de existir, não serão mais faltas. Ora, se não é mais falta, não há nenhum motivo para nenhum tipo de punição. E aí eu já estou respondendo ao segundo questionamento ao mesmo tempo. Ou seja, eu estou dizendo que ninguém corre o risco de sofrer demissão, mesmo aqueles que têm estabilidade garantida. Não tem esse perigo, porque efetivamente os dias que não foram trabalhados serão trabalhados mais adiante, no momento em que houver o retorno das aulas. Então, não há nenhum risco em relação a isso. Mas em relação à demissão também, tem mais um agravante para afastar de vez qualquer possibilidade de entendimento, de dúvida, que é imaginável. Eu estou tentando ser bastante redundante, de que é possível haver demissão por conta do prazo de 30 dias. Olha, o abandono do emprego, ele exige não apenas aquilo que está escrito na lei, que é a ausência durante 30 dias seguidos ou mais, ou 60 dias intercalados. A caracterização do abandono de emprego exige uma coisa que a doutrina jurídica e o próprio judiciário reconhece como sendo elemento essencial para se caracterizar o abandono de emprego, que é a vontade de abandonar. No latinório, usando o latinório, que advogado gosta disso, embora eu não goste muito,
mas se chama o animus abandonandi, a vontade do abandono, a vontade de abandonar. Sem essa vontade de abandonar, não há como haver punição de demissão por abandono. Pois bem, e como é que eu posso dizer que vocês não têm a vontade do abandono? Bom, ninguém aqui está fazendo greve, ao que eu saiba, porque quer sair do estado de Sergipe. Todo mundo aqui está fazendo greve, ao que eu saiba, não é? Porque quer melhores condições de trabalho no estado de Sergipe, porque quer ganhar mais na sua relação de trabalho com o estado de Sergipe. Então, eu vou fazer greve porque eu quero abandonar o emprego? Não. Então, não existe maior caracterização de ausência do animus abandonandi do que a greve em si. A greve é o sinal maior de que eu não tenho o desejo, a pretensão de sair, de deixar o Estado. Eu quero continuar, e quero continuar em condições de trabalho dignas, eu quero continuar recebendo aquilo que me é de direito. Então, não tem o menor risco de se supor que vocês têm essa vontade de abandonar o trabalho. Consequentemente, não há nenhum risco de se aplicar qualquer punição no sentido de demissão por causa de abandono, gerado pelo abandono de emprego. O governo poderá abrir inquérito administrativo? Poderá. Mas isso vai resultar em inútil. Isso vai ser apenas um trabalho só para dar dor de cabeça aos advogados do Sintese, porque a gente vai ter que trabalhar muito mais para apresentar defesa e tal, e mostrar que vocês não têm o ânimo de abandonar e que, consequentemente, o inquérito administrativo tem que ser arquivado. Agora, eu tenho outra certeza, é que o governo não vai mandar abrir milhares de processos administrativos ao mesmo tempo. Ele não vai fazer isso porque é humanamente impossível também para ele movimentar esses milhares de processos administrativos. Então, eu não tenho rigorosamente nenhuma preocupação em relação a isso daí. Digo mais em reforço a isso que estou dizendo aqui e agora. De 94 para cá, digo de 94 para cá, porque é de quando eu estou no sindicato, eu já vi inúmeras greves acontecerem no serviço público estadual e nos serviços públicos municipais. Não apenas greves de professores. Mas peguemos somente a categoria dos professores. Inúmeras greves de professores aconteceram. E nesse período também, alguns concursos aconteceram. Em 94, teve greve de professor. Foi uma das maiores greves de professor, porque foi exatamente quando se lutou pela implantação do Estatuto do Magistério. E tinha havido, quem é daquela época, aqui eu estou vendo algumas pessoas que são daquela época e até alguns anteriores àquela época, tinha havido em 92 concurso para professor, e vários professores entraram em 92, entraram em 93, e vários que estavam no estágio probatório naquele instante, que aquela época era de 2 anos, vários participaram da greve e sofreram esse mesmo tipo de ameaça que vocês estão sofrendo agora. Mais adiante, outros concursos também vieram
e outros professores também estavam em estágio probatório e foram igualmente ameaçados. Essa tática da ameaça, ela tem o objetivo único e exclusivo de esvaziar o movimento. Mais nada além disso. Mais nada além disso. Porque eles sabem que pela postura dos professores de reposição e porque ninguém faz greve para abandonar emprego, eles sabem que qualquer tipo de punição não pode ser aplicada. Eles não são bobos. Eles sabem fazer a disputa, né, da forma truculenta. Eles sabem fazer a disputa de forma truculenta. Mas eles sabem que essas ameaças, elas não podem se tornar algo concreto. Elas não têm como se transformar em realidade. Não passam de ameaças. Então, dito isso, eu quero encerrar essa primeira fala e aí passar para vocês para eventualmente tirarem outras dúvidas ou insistirem nas mesmas, se por acaso eu não fui claro o suficiente para afastar essas dúvidas que eu sei que são as mais importantes que vocês têm. A dúvida de nós, professores, muitos colegas meus, é justamente quando essa greve ela é decretada ilegal, ou seja, no direito a gente não está em greve por ela ser ilegal. E aí eu gostaria de saber nesse sentido, quando ela não é ilegal, se essa vontade de abandono ela continua ou não. Pela experiência que o senhor tem, qual a expectativa dessa votação lá? O que a gente pode esperar da decisão deles? Assim, numa forma bem realista. Se isso vai ser bem negativo ou se a gente espera uma possibilidade de algo positivo. A necessidade de existir, o ânimo de abandono, ela independe de ser em movimento de greve ou não. Se eu falto ao trabalho 30 dias, sem justificativa, mas, por exemplo, eu digo sem justificativa legal possível, certo? Mas eu mando, por exemplo, uma carta para o diretor. Diretor, eu não estou podendo ir agora, vou passar uns dias sem ir para a escola, por razões pessoais, mas eu quero continuar trabalhando para o Estado de Sergipe, eu quero continuar. Bom, eu serei punido, porque terei os descontos naturais pela minha ausência, né? Mas eu explicitei, eu estou dando um exemplo assim meio absurdo, né? Mas eu explicitei que não tenho vontade de abandono. Num caso como esse, você pode questionar até a legitimidade, a possibilidade de a pessoa continuar, mesmo nesse caso absurdo. Eu exagerei aí, né, porque obviamente que numa situação dessa, provavelmente se aplicará a pena de demissão, numa situação desse tipo, mas eu fiz esse exagero para mostrar que, independentemente de qualquer situação, a necessidade do ânimo de abandono, ela tem que estar presente. Pouco importa se a greve foi declarada legal ou ilegal, certo? Pouco importa. A presença do ânimo abandonando, ele é essencial para a aplicação da pena de demissão, certo? Quanto à questão, e vocês, o fato concreto é que vocês estão em greve. Bom, a greve foi declarada ou será reconhecida, ratificada na quarta-feira ou não, como ilegal. Mas, efetivamente, vocês estão em greve. O fato concreto é que vocês estão em greve. Ninguém está dizendo que vocês estão passeando, que vocês resolveram fazer viagem para a Europa para tomar banho de sol nas praias do sul da França.
né? Até porque o dinheiro também não permite essa coisa, né? Essa extravagância. Mas, efetivamente, o fato é, vocês, de fato, estão em greve. Isso é algo inafastável, não tem como ser contestado por ninguém que vocês estão faltando ao trabalho porque estão em greve, ainda que essa greve seja declarada ilegal. Quanto à perspectiva de votação na quarta-feira, bom, a gente precisa primeiro compreender, ter clareza do que é o Poder Judiciário. Não é? O Poder Judiciário é um dos poderes do Estado. O Estado, o ente Estado, ele é composto, no Brasil e na maioria dos países, todo mundo sabe disso, ele é composto por 3 poderes. Naquilo que é a essência da disputa, por óbvio, que a tendência natural é que o Estado se autoproteja. Ou seja, é um dos poderes do Estado que vai deliberar se o confronto com o Estado é legal ou ilegal. Então, naturalmente, que a tendência natural de qualquer, estou falando aqui de uma forma generalizada, de qualquer processo de enfrentamento contra o Estado, que ele seja declarado ilegal. Essa realidade é uma realidade generalizada. Não é à toa que quase todas as greves são declaradas ilegais. Essa a motivação de fundo disso daí. Qual a perspectiva que eu acho concretamente, aí puxando para o nosso caso específico, qual a perspectiva que eu acho que vai sair na quarta-feira? É imprevisível, porque assim, nós mostramos, por exemplo, porque o próprio governo disse que estava 40% da rede estava funcionando desde sempre. Foi o governo que falou isso através do assessor de comunicação da Secretaria de Estado da Educação, que desde sempre 40% da rede estava funcionando. Então, assim, há elementos no processo que podem gerar, sim, uma declaração de legalidade. Eu não tenho dúvida quanto a isso, que há elementos constantes do processo que podem gerar uma declaração de legalidade, de LE. Mas pode sair também, e encararei com naturalidade, a declaração de ilegalidade. Ou seja, é o que eu estou dizendo aqui, embora que é imprevisível o resultado da quarta-feira. Eu não tenho como antecipar qual vai ser o posicionamento do próprio relator e dos demais desembargadores. Nós fizemos as argumentações possíveis para que houvesse a declaração da legalidade, inclusive mostrando que o governo, ele próprio reconhecia que tinha um percentual de escolas funcionando desde sempre, né? Mostrando que os professores se comprometeram a repor as aulas, mostrando que há possibilidade de concessão do reajuste que é pretendido, sem afrontar a lei de responsabilidade fiscal. Agora, qual vai ser o posicionamento da Justiça? Eu não tenho como efetivamente lhe dizer que vai ser esse ou vai ser aquele. A normalidade no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe é de declaração de ilegalidade de tudo que é greve. A normalidade é essa. Mas, enquanto a gente peticione, enquanto não há julgamento, a gente tem que manter efetivamente a esperança de que a nossa argumentação irá convencer. Se o professor pergunta se é possível haver recurso. Sim,
de uma decisão do colegiado, é possível você fazer reclamação entrar com um processo chamado de reclamação constitucional junto ao Supremo Tribunal Federal ou, se for o caso, junto ao próprio STJ, o Superior Tribunal de Justiça, a depender de como saia essa decisão. A minha pergunta é o seguinte: o senhor falou claramente aí que a gente tem os direitos de greve, que o direito de greve é garantido para toda a categoria, seja ela em estágio probatório e não a pessoa do efetivo também. Só que a gente sabe que dentro do estado truculento que a gente enfrenta, deve ter várias brechas. E uma das mensagens de WhatsApp é que depois dos 30 dias, que do efetivo fosse decretado ilegal na próxima quarta-feira, a gente depois que fizesse 30 dias no dia 25, o Estado poderia contratar professores para fechar essa carga horária que a gente está devendo. E se isso é possível, entendeu? A minha pergunta é se o Estado pode contratar esses professores para fechar o ano letivo que a gente se comprometeu a repor depois da greve, entendeu? Olha, isso não vai acontecer, certo? Não é possível isso acontecer, inclusive porque assim, o processo seletivo ele demanda um tempo, ele tem que publicar edital, ele tem que fazer a seleção. Então, assim, essa possibilidade, ela não existe. Não é possível isso acontecer, certo? Não seria possível ele contratar um professor para repor as aulas que eu estou me ausentando agora na greve? Não há essa possibilidade de contratação, até objetivamente falando. Porque imagine você, eu lanço um edital para convocar, para contratar professores que vão fazer essa reposição de aula, e amanhã eu contrato, não amanhã, mas depois dos prazos disso daí, eu contrato esses professores. Eles dão uma aula e no dia seguinte os professores resolvem voltar ao trabalho. Como é que vai acomodar essa situação? Quer dizer, então assim... Não, mas seria uma contratação para fechar o ano letivo, entendeu? Certo, isso não mas ele não pode lhe impedir de trabalhar. Imaginemos que a greve acabe depois de amanhã. Né? Imaginemos que a greve acabe depois de amanhã. E hoje eu contratei professores e eles estão lá para fechar o ano letivo. Ele não pode lhe impedir de trabalhar. Certo? E dando um ADE, isso não existe. Assim, não tem essa possibilidade. Questão do professor que está no estágio probatório, que estaria sendo avaliado durante esse período do estágio. E aí, algumas colegas chegaram e perguntaram se teria perigo de estar sendo feita essas anotações e tal, e depois a pessoa ser avaliada negativamente. Então, eu acho que é bom também dar uma esclarecida nessas questões para tranquilizar o pessoal. Bom, quanto à questão da presença dos professores no momento do julgamento, é óbvio que ela é essencial. Efetivamente, é por demais importante que vocês possam acompanhar o julgamento. Claro, lá dentro do tribunal, a quantidade de pessoas que podem participar é limitada, não é? Mas do lado de fora do tribunal é muitíssimo importante que todos participem, não apenas vocês, mas os outros que aqui não estão, têm que efetivamente participar desse momento para poder, de alguma forma, demonstrar que estão unidos e que estão dispostos nessa luta que travam com o governo do Estado. Tem aqui uma pergunta assim: no caso de professores que entrarão em licença médica, havendo corte de ponto, como se dará a reposição de aulas? Veja, é um caso mais específico,
Mas eu imagino, assim, que agora a gente não sabe nem quando vai se dar o retorno da greve, não é? Menos ainda vai poder saber quando a pessoa vai entrar em licença médica, né? Se vai entrar em licença médica. Mas eu não vejo nem grandes empecilhos em relação a isso. Tem como você articular com a direção a forma como vai ser reposta essa aula, seja antes da licença médica, seja depois da licença médica, enfim, há como você articular com a direção da escola essa reposição. Professores que estão em licença maternidade, não é? As professoras que estão em licença maternidade, bom, essas, pelo menos a partir do instante em que elas saírem de licença maternidade, elas não terão a obrigação de reposição, né? Então, assim, em relação às aulas que faltaram, tem que ver como vai articular com a direção essa reposição, talvez depois da licença maternidade, enfim, ver de que forma isso é para se resolver caso a caso na escola. Eu tenho 2 colegas que estão na mesma situação que eu, estado probatório, e eles estão indo para a escola para assinar uma lista. Qual o valor jurídico dessas listas? E qual a vantagem ou desvantagem, se tem alguma vantagem? Essas listas, na verdade, de presença, os professores eles não estão em greve, né? Eles vão ter que repor as aulas, porque os alunos não estão tendo aula, mas o governo não vai poder cortar o ponto dele, porque eles estão comparecendo à escola para trabalhar, embora não estejam lecionando, mas eles estão comparecendo à escola para trabalhar, e a direção está dizendo, olha, de fato, eles seguramente vai dizer ao governo que eles estão vindo à escola, esses professores estão vindo à escola. Então, possivelmente, esses daí não vão ter, mas só que vão ter que pagar as aulas. Então, a validade dessa lista é relativa, né? Os professores em estágio probatório, mesmo com o corte de ponto confirmado, terão a obrigação de repor as aulas para não sofrer o risco de exoneração. Bom, isso passa por 2 coisas. Primeiro, é uma opção, se você tem o corte de ponto, é uma opção sua repor ou não, né? Se não repõe, quem está em estágio probatório, a falta permanecerá, né? Quem está em estágio probatório, a falta permanecerá, eventualmente poderá acontecer de, ao final do estágio probatório, ser verificado que ele não foi assíduo. Agora, assim, ao longo desses 20 anos e 6 meses, das disputas todas em que vi, o governo sempre voltou atrás, ou na oportunidade que cortou o ponto, que foi apenas uma. O governo sempre voltou atrás desse corte, e os professores sempre repuseram as suas aulas exatamente diante desse argumento, que se mantém o corte de ponto, as pessoas não têm como repor, né? As pessoas não estão obrigadas à reposição. Poderíamos utilizar como argumento contra o Estado o fato de o não pagamento da interiorização durante o período de greve inviabilizar a frequência do professor em seu local de trabalho. Olha, esse argumento de que você não está comparecendo ao trabalho, não por causa da greve, mas porque não está recebendo interiorização, não me parece ser um argumento assim minimamente verdadeiro, não é? Por óbvio que as pessoas não estão trabalhando porque estão em greve. Ninguém não está trabalhando porque quem trabalha no interior não está recebendo interiorização.
não está trabalhando porque está em greve. Essa é a verdade, e a utilização desse outro argumento não, como se diz, gracejando, nem influi nem contribui. Meu nome é Silvia e eu tenho uma dúvida sobre essa questão de falta e reposição com relação à licença-prêmio. Então, acho que é uma boa oportunidade para tirar, porque meu diretor sempre diz que mesmo que se reponha, mas quem teve uma falta, não tem um histórico de uma falta, não vai poder tirar a licença-prêmio mais. E também, assim, eu não entendo muito assim dessa questão legal, mas como você falou do ânimos aí de abandono, não seria interessante que a gente reforçasse, sei lá, escrevesse alguma coisa, fizesse declaração de que estamos faltando porque estamos em greve, mas que temos toda a disposição de repor essas aulas. Não há essa necessidade, professora, até porque já no ofício de comunicação da greve, o sindicato já disse ao Estado que os professores em greve estavam, como sempre fazem, se comprometendo à reposição. Então, não há essa necessidade de repetir isso. Seria, digamos assim, chover no molhado, certo? Quanto à questão de licença-prêmio, essa também é apenas mais uma forma de ameaça. Essa semana aí eu já vou aproveitar e enganchar com a outra pergunta que me fizeram no meio da rua. Eu tenho licença-prêmio já concedida. E foi concedida porque eu tenho lá mais de 5 anos no Estado e, consequentemente, já tinha adquirido direito à licença-prêmio anteriormente. Eu vou perder essa licença que já foi até concedida? Não, ninguém vai perder licença. Na medida em que houver a reposição de aula, como eu disse, deixa de existir a falta. Então, se deixa de existir a falta, ela não tem como impedir o usufruto da licença-prêmio. No processo de greve de 2004, que teve o desconto, o governo manteve anotado na ficha funcional do servidor. No entanto, o que é que acontece aconteceu e continua sempre acontecendo? Olha, esses dias que foram perdidos, eles foram repostos. Aí os professores vão no DRH e o DRH dá baixa na ficha do professor, né, na sua certidão de tempo de serviço, essa falta some, porque efetivamente ela deixa de existir. Então não há esse risco. Quanto às licenças já adquiridas para aqueles que são mais antigos, que eu estou vendo aqui alguns, mesmo que não haja reposição de aula, né, as licenças são sempre concedidas em relação ao quinquênio anterior. Então, não é o atual. Se a pessoa não repuser a aula, vai perder a licença do atual quinquênio e não do passado. Então, mesmo quanto a esses antigos, se resolver, não, eu não quero repor a aula, eles não correrão o risco de perder as licenças já adquiridas anteriormente. O Estado fez o concurso, nesse concurso alencava vagas para pedagogos, e agora o Estado, lá no Olímpio Campus e em outras escolas, ele está a cada momento passando a escola do ensino fundamental menor para o município. Aí nós temos um problema grave, nós queremos saber o que será feito com esses pedagogos, e se esses pedagogos, como estão em estado probatório, em alguma situação estão de forma mais frágil que os outros, certo? Nessa greve. Eles estão temerosos perante a isso. É a primeira pergunta. Temos outra. A outra já foi respondida pelo senhor. Se a gente não repor, se é possível abrir um processo administrativo.
Em relação ao processo seletivo, me posiciono da mesma forma. Se houver esse processo seletivo, a gente se inscreve e entra no processo seletivo e faz outra greve. Em relação à reposição das aulas, após o fim da greve, quando a gente for repor as aulas, o governo precisa pagar antes o salário e a gente repor depois, ou a gente repõe primeiro e depois o governo nos paga. E por último, não tem a ver com a questão do nosso processo de estado probatório. A averbação do tempo de serviço, a lei que foi derrubada no dia 26 de dezembro de 2014, ela é válida mesmo até dia 26 de junho ou ela já se extinguiu de verdade? São só essas perguntas. Não tem diferença em relação a ele. A questão do pedagogo aí em razão do fechamento das escolas, aí é outra. Mas o fato de estar em greve e de a escola estar sendo fechada não aumenta o risco dele. O risco que existe é não apenas do pedagogo, porque está passando o fundamental menor, mas lá e que está em estágio probatório, mas de todos aqueles que estão enfrentando o mesmo processo, tenha ele 10, 15, 20 anos. Então, isso não aumenta o nível de risco de quem está em estágio probatório, em razão da greve. E não se deve, sob hipótese alguma, ao processo de greve, mas à política equivocada, troncha, truculenta, que tem adotado o governo nessa questão. Esse é um diálogo que será travado se o corte do ponto se efetivar. Esse é um diálogo que será travado no pós-greve. O que foi que eu coloquei aqui? No passado, lá em 2004, o sindicato mostrou ao governo: olha, se você não pagar, os professores estão sem salário, eles não têm sequer como chegar na escola. Se você não pagar, não vai ter reposição. Não é porque os professores não querem, é porque eles não têm como chegar para trabalhar. Eles moram em Aracaju e trabalham em Socorro, ou em Laranjeiras, ou Carmópolis, ou São Cristóvão, seja lá onde for, e precisa pegar o busão para poder chegar lá, e não tem como, porque não tem como pagar. Então, assim, esse diálogo, ele acontecerá depois da greve, se houver efetivamente o corte de ponto. A averbação e o triênio, quando entrou em vigor, veja, quando entrou em vigor a lei que passou a impedir a averbação de tempo anterior prestado a municípios para contar para triênio e terço. Tem uma lenda urbana, como tantas lendas urbanas que acontecem, que corre boca a boca na educação. É de que essa lei que extinguiu o terço para os professores, e não só para os professores, para os servidores em geral e para os professores também, e que extinguiu a possibilidade de averbação de tempo de outro ente público no estado de Sergipe, que essa lei só começa a contar daqui a 6 meses. Isso não existe. Apenas a lei previdenciária é que foi estabelecido um tempo que no latinório se chama de vacatio legis, o tempo em que fica entre a publicação e o início da vigência da lei. E o que foi que ficou nisso daí? A questão da incorporação de gratificações.
porque por trazer repercussões previdenciárias, a lei tem que ter um período de validade mais alongado, para ela iniciar a valer. Então, estabeleceu-se uma vacatio legis, um tempo de vigência da lei, de início de vigência da lei, apenas em relação à questão previdenciária. A lei que extinguiu o terço e impediu a verbação para o triênio, ela entrou em vigor no dia 26 de dezembro de 2014. Contra essa lei, entretanto, existem tramitando ações de declaração de inconstitucionalidade dessa lei. E o Sintese também está ajuizando, já ajuizou o mandado de segurança quanto a essa lei. O mandado de segurança foi julgado sem julgamento, foi extinto sem julgamento do mérito, mas também individualmente, se essas ações diretas de inconstitucionalidade não derem resultado, individualmente nós vamos entrar questionando a constitucionalidade pelo vício de tramitação que ocorreu na aprovação dessa lei. Nós também vamos questionar em ações individuais isso daí, certo? Então, assim, a lei já está valendo desde dezembro. Não existe, é lenda urbana, essa história de que ela só vai valer em junho. Começamos a greve em 18 de maio e no dia 22 de maio saiu a decretação da ilegalidade, mas o sindicato só foi notificado dia 25 de maio. Gostaria de saber em quais dessas datas, ou em qual dessas datas, as faltas adquiriram o caráter de serem injustificadas. A partir da notificação da declaração de ilegalidade de greve, é que as faltas começam a ser passíveis de serem contadas para o desconto. Em se tratando de inquérito administrativo, em concursos, inclusive do Estado, solicita-se uma declaração onde conste que não haja sanção por inquérito administrativo. A pergunta é, mesmo ocorrendo esse fato agora e arquivando-se o inquérito, como seria possível a admissão em outro concurso? Bom, se há arquivamento a pergunta já se autorresponde. Se há arquivamento do inquérito administrativo, é porque não há sanção. Se não há sanção, não existe motivo para inquietação. Além disso, só não é possível, aí estendendo além da pergunta, só não é possível a pessoa ser contratada num novo concurso público se ela foi demitida a bem do serviço público. Só é demitida a bem do serviço público ladrão, gatuno. E olhe que eu não costumo ver os ladrões de costume serem demitidos a bem do serviço público, a não ser quando o povo resolve não mais elegê-los. Segundo a Constituição, o salário é irredutível, porém o governo reduziu legalmente quando, segundo ele, a lei de redutor salarial, visto que o governo achou uma brecha para reduzir o salário, o que garante que ele não ache uma brecha também para exonerar os professores contratados e em estágio probatório. Veja, a pergunta também se responde. O redutor salarial, e aí eu vou ter que esclarecer que diabo é redutor salarial, porque a maioria aqui não sabe, não estava nessa época e, consequentemente, não sabe o que é redutor salarial. O redutor salarial foi uma sem-vergonhice que o governo fez quando editou o plano de carreira em 2001. Ele estabeleceu lá num artigo que o limite de aumento de gastos com a implementação do plano de carreira
era de um percentual lá que eu esqueci agora qual era, acho que era 4, poucos por cento. E o que é que isso fez? Ele, arbitrariamente, não foi por brecha nenhuma, foi mais uma das tantas arbitrariedades da história do governo de Sergipe. Ele começou a descontar, mês a mês, 4% das remunerações dos professores que, à época, estavam tanto em atividade como também aposentados. O sindicato entrou na justiça e impediu a continuidade desse desconto, e depois os professores, individualmente ou coletivamente, ingressaram na justiça para ter esse dinheiro de volta. Então, assim, por que eu digo que a pergunta se autorresponde? É porque, primeiro, não foi uma brecha, foi uma sem-vergonhice que foi feita lá atrás. Segundo, que a própria justiça anulou essa sem-vergonhice que foi feita pelo governo à época. Portanto, se eventualmente o governo vier a demitir, e eu duvido que isso aconteça, obviamente que quem for atingido por essa medida tem o direito de buscar no judiciário a proteção e a consequente reintegração, inclusive com o pagamento do tempo que foi afastado injustamente. Quais itens são analisados no estágio probatório a fim de ser obtida a aprovação e estabilidade? Bom, aí eu peguei uma cola que, felizmente, o pessoal de Ribeirópolis, eu acho que trouxe, que está no artigo 34 do Estatuto do Magistério, que diz o seguinte: são requisitos para a permanência do funcionário no magistério: assiduidade, pontualidade, disciplina, eficiência, dedicação ao serviço e idoneidade moral. E, não obstante, eu até hoje me pergunto o que vem a ser idoneidade moral, né? Porque é um negócio tão subjetivo que, né, em princípio, pode ser rigorosamente tudo. Se eu visto somente bermuda e na minha comunidade bermuda é algo indecente, eu não tenho idoneidade moral naquela comunidade. Enfim, é algo absolutamente subjetivo, sem nenhuma razão de ainda ser exigido na lei. Na verdade, existe um pessoal que está indo para o colégio para quebrar esses famosos 30 dias. Existe algum amparo legal que vai funcionar para caso tenha algum inquérito administrativo? Isso é legal? Vai ajudar como prova, alguma coisa desse tipo? Veja, essa questão de porque tem muita gente que está voltando para depois sair de novo, pensando em fazer isso. Veja, isso é a história do prazo. Não existe prazo. O que importa é o ânimo de abandono ou não. Certo? O prazo é importante, mas o prazo é um marco a partir de quando o Estado pode fazer o inquérito administrativo, se houver o ânimos abandonando. Então, eu quero abandonar, mas eu simplesmente falto 15 dias e não digo nada a ninguém, nem é por motivo de greve, nem é por nada, eu simplesmente falto. Até 15 dias o Estado não pode fazer nada. Só poderá fazer depois dos 30. Então, aquele limite de 30 é mais um impedimento para o Estado do que um marco efetivo para o servidor. A questão da possibilidade de, na quarta-feira, o agravo ele possa mudar a situação, ou a liminar que decreta a ilegalidade ela possa ser permanecida. Eu gostaria de saber se existem precedentes de greve, se a greve continuar. Por exemplo, se houver uma assembleia que os professores decidam, não, vamos continuar a greve mesmo ilegal.
Eu quero saber se existem precedentes disso e quais seriam, além das possibilidades que já foram colocadas do inquérito administrativo e do corte de ponto, se existem outros tipos de ameaças reais que a gente pode ser penalizado em caso disso acontecer. Eu estou falando de uma possibilidade, certo? Obrigada. No caso de acontecer isso aí, por exemplo, existe já caso, agora mesmo a gente está vivenciando em outros estados, né? São Paulo está nessa situação, o Paraná estava nessa situação. Então, assim, há antecedentes em outros estados, aqui nunca houve, pelo menos que eu me recorde, antecedentes, seja do Sintese, seja de outros sindicatos. Eu não recordo de ter acontecido essa situação. Em relação à questão de outro tipo de penalidade, não, a penalidade que a lei prevê para o caso de ausência é a demissão, né? E, como eu disse já e falei algumas vezes, a demissão exige o desejo do abandono, que não é o caso. Nós estamos em Brejo Grande, no centro, e existe um colégio no Brejão, onde alguns professores que lecionam no Luiz Garcia, lecionam nesse colégio do Brejão também. Lamentavelmente, né, a escola do Brejão vai retornar na semana que vem. E alguns desses professores, né, devido a medo, enfim e tal, vão retornar ao Brejão e possa vir a retornar também ao Luiz Garcia. Eu, particularmente, penso que o calendário da reposição vai ser negociado pelo sindicato, né? O que ocorre? Vamos supor que eu, Luiz Alberto, não respondo por ninguém, respondo por mim, Luiz Alberto, seja o único professor que continue na greve, né? Como é que vai ser na questão do Luiz Garcia, né? Eu posso continuar com o calendário que vai ser negociado pelo Sintese, ou eu vou ter que, enfim, me adequar ao calendário onde os professores que retornaram vão ter que fazer esse mesmo calendário. Como é que vai funcionar isso? As escolas, elas têm autonomia. Portanto, o calendário de reposição, ele não será negociado pelo Sintese, ele tem que ser negociado escola a escola, porque as realidades são distintas, escola a escola. Às vezes elas podem ser mais ou menos uniformes, mas há realidades distintas nas diversas comunidades. Nós temos comunidades que têm um determinado ritmo de trabalho em razão daquela cultura específica daquela comunidade. Então não pode o Sintese negociar com a secretaria ou a secretaria estabelecer um calendário uniforme para todas as escolas, porque há de se respeitar cada escola e cada realidade local. Então, a situação será objeto de discussão na sua escola depois da greve. A lei de greve, ela, na parte que fala do serviço obrigatório, ela deixa muito em aberto, ela não pontua, né? E o judiciário utiliza, né, dessa brecha, os governantes também, para sempre considerar que nós, professores, é um serviço essencial, né? Ele falou isso. Aí eu queria, assim, caso a greve seja considerada ilegal, né, que é o que a gente acha que vai acontecer, eu mesmo não acredito, certo, em Papai Noel, em contos de fada, né? O judiciário sergipano vai julgar a greve legal, pode ter certeza. Assim, a gente poderia fazer como eles determinam, ter 30%, trabalhar com rodízio. Você acha interessante que, se o Sintese, se fosse considerado legal a função disso, adotasse um tipo de rodízio? O que é que você acha com relação a isso? Veja,
Essa deliberação, professor, primeiro, para a greve atual, nós precisamos saber efetivamente, se vier a ser julgado ilegal, quais são as motivações, porque pode não ser apenas por conta da questão de percentual, inclusive porque a secretaria anunciou já que tem 40% das escolas funcionando desde o início da greve. Então, não seria o estabelecimento de 30% que vai fazer com que a greve deixe de ser considerada ilegal ou não. Mas essa discussão de estabelecimento de um percentual de funcionamento, se não nas próximas que virão, é algo que cabe a vocês. Eu não emito opinião política, porque a opinião política é da deliberação do conjunto dos professores, né? E isso é efetivamente uma decisão política. A lei de greve estabelece que, em caso de serviços essenciais, considerados essenciais, há de se manter a continuidade com um percentual mínimo que deve ser acordado entre os trabalhadores e o patrão. Criou-se, não é, uma lenda urbana, não é, de que esse percentual tem que ser 30%. Não necessariamente, pode ser 20%, pode ser 40%, pode ser 50%. Eu me lembro que conversei com você que em Goiás se estabeleceu 50%. Mas essa é uma deliberação política que cabe aos professores. E mais das vezes, levando em conta se isso enfraquece ou não o movimento, se isso é bom ou não para a greve em si, essas coisas precisam ser discutidas politicamente, né, e avaliadas no momento oportuno por vocês. Não é, efetivamente, a minha opinião tem serventia praticamente nenhuma. O que eu posso dizer é o que a lei estabelece. É só assim, Franca. Do ponto de vista jurídico, né, já que eles alegaram, né, que a gente era essencial e deveria manter o percentual mínimo, então, se fosse considerado ilegal, a gente, né, dizer... Veja, no caso dessa greve específica... Não tem mais jeito. Não é isso. É que no caso dessa greve específica, a justificativa não é só essa, né? Tem outras justificativas. Como eu disse aqui, eles disseram que o governo tinha negociação, embora o governo tivesse juntado um jornal dizendo que não ia negociar, eles disseram que o governo estava negociando. Então, assim, existem outras razões que não apenas essa, né? Para o futuro, no futuro, vocês analisarem quando da deflagração da greve, se isso é interessante ou não do ponto de vista político. Assim, para finalizar, eu vou voltar aqui à fala do professor Romualdo, que eu guardei para só responder no final, que na verdade não é uma resposta, é apenas uma observação. A confiança maior que vocês têm que ter não é em mim, nem no Poder Judiciário. A confiança maior que vocês têm que ter é na força efetiva da luta de vocês. Porque vocês não dependem de mim, nem vocês dependem do Judiciário. Vocês dependem apenas de vocês. O governo tem clareza que essa é uma das greves em que os professores em estágio probatório têm enfrentado com mais veemência, e ele vai usar todos os meios para desmobilizar, para fazer com que os professores retornem para a sala de aula. E a nossa tarefa é fazer o contra-argumento, é não cansarmos hora nenhuma, manhã, tarde e noite, o tempo inteiro,
trazendo contra-argumento, fazendo debate. E agora nós vamos ter um material, que é esse vídeo que foi construído aqui durante a fala de Franklin. Então, a cada postagem de ameaça, que cada um poste de volta esse debate que nós travamos aqui e precisamos, como foi colocado aqui, estar indo às escolas, estar dialogando com os professores, no WhatsApp, no Facebook, em todos os espaços, de que voltar para a sala é garantir a vitória de quem nos oprime, de quem nos ameaça. Continuar resistindo é ter a certeza que a vitória virá, porque a nossa organização é a nossa força, é a nossa união que vai garantir isso. Então, um abraço a todos. Foi muito importante estarmos aqui na manhã de hoje e o material que vai ser reproduzido precisa ser divulgado. Da mesma forma como divulgam as ameaças, como divulgam essas questões todas, precisamos massificar todo o debate que foi travado aqui na manhã de hoje. Colocar que amanhã, pela manhã, nós temos uma atividade no centro de Aracaju, é o adesivaço, panfletagem, nós vamos estar na região dos mercados, ali na rodoviária, dialogando com a sociedade, colocando adesivo a partir das 8 da manhã. Nós vamos estar lá no centro de Aracaju, colocando adesivo, panfletando. É importante que vocês que estão aqui até agora, convidar outros professores para estarem na atividade lá no centro. Nós continuamos com a ocupação. É importante que as pessoas virem para cá, participar, ficar aqui. É um processo de solidariedade de classe, de um grupo que vem resistindo a esse processo de ocupação. E precisamos ser solidários nessa luta, nessa resistência. Amanhã à tarde, às 14 horas, a companheira Lídia, que é do Movimento Nacional de Direitos Humanos, estará aqui fazendo um debate sobre a questão da redução da maioridade penal. Para nós, educadores e educadoras, esse é um debate extremamente importante. Não podemos considerar o jovem como delinquente ou marginal e que a saída para transformar é punir essa juventude. O caminho é a educação. Não podemos garantir cadeia, temos que garantir educação e condição de vida. Então, esse é um debate extremamente importante, não só para os professores, mas para os estudantes, para a juventude. Convidem os seus alunos, convidem os professores para estar aqui amanhã, a partir das 14 horas, nesse debate em torno da questão da redução da maioridade penal. O final de semana, esse é o terceiro final de semana que nós estamos aqui na ocupação. Ele sempre é mais difícil, é mais complicado porque há um afastamento, as famílias, mas quero pedir aqui a solidariedade de cada companheiro, de cada companheira, que mobilize, que convide outros a estar passando por aqui para bater um papo, para ouvir uma música, para conversar, para dialogar e para fortalecer a luta e a resistência, porque com certeza, com legalidade ou ilegalidade, nós permaneceremos fortes e unidos nessa luta até o fim. Um abraço, companheirada, e continuaremos por aqui.